Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 14 de abril, e começamos a semana já com uma notícia preocupante, mas que não é nenhuma novidade, né? Afinal de contas, vivemos no país da democracia relativa, como disse uma certa figura que gosta de um valor etílico alto, digamos assim, né? Mas antes que a gente possa comentar a respeito, temos também boas notícias. O presidente Bolsonaro, como vocês sabem, passou por uma cirurgia que durou aí cerca de 12 horas, né? Nos preocupou bastante, mas ele está fora de perigo, tá? Não teve complicações, foi uma cirurgia de alta complexidade e ele vai demandar agora de um longo período de recuperação, até pela sua idade, né? O presidente já não é mais nenhum jovem, apesar do seu histórico de atleta, como ele mesmo frisa. De qualquer maneira, correu tudo bem, graças a Deus, né? Tudo isso em razão de um atentado de um ex-integrante do PSOL, um bracinho do PT, coisa que a velha mídia parece ter esquecido. Isso eles não frisam, né? Isso eles não ficam replicando 24 horas por dia, nem à época fizeram isso, não é mesmo? Pois bem, eles preferem falar em golpe imaginário que não aconteceu. Agora, que um ex-integrante do PSOL atentou contra a sua vida e que tem diversos indícios de que houve ajuda, de que teve alguma coisa por trás. No momento do crime, alguém tentou entrar com o nome dele lá na Câmara dos Deputados, ele foi encontrado aí com diversos laptops, celulares, estava hospedado, era uma pessoa que não tinha trabalho, enfim, era mais claro do que o dia que ele teve ajuda, mas a PF concluiu que não, estava tudo certo, ele agiu sozinho, um lobo solitário, não é mesmo? Pois é. E aí surgiram advogados, né? Alguns vieram de jatinho para defender o cara, tudo em sigilo. Mas olha, é possível acessar tudo nesse país, menos o celular dos advogados do Adélio, para saber quem foi que pagou por eles, né? Quem é que tinha interesse. Mas a questão, meus amigos, é que atentaram contra a vida do presidente Bolsonaro porque, para essa gente, essa é a definição de democracia. Democracia é apenas aquilo que eu quero. Quem eu não quero, quem eu não gosto, deve ser morto, deve ser extirpado da vida pública, a qualquer custo. Tentaram com o presidente Bolsonaro, mas graças a Deus não conseguiram. E, lamentavelmente, o presidente vai ter que lidar com essas complicações em decorrências da facada para o resto da vida, né? Nos resta, então, orar para que ele tenha aí a sua pronta e rápida recuperação. E vejam, ele devia estar repousando, aliás, ele merecia estar repousando, descansando, desfrutando da sua aposentadoria, se assim eu posso dizer, né? Porque pessoas públicas não se aposentam, né, na prática, mas ele deveria estar repousando, aproveitando a sua aposentadoria. Mas não, estava lá não fazendo campanha, mas visitando lugares, conversando com as pessoas, mostrando que é o líder que essa nação quer e precisa, mostrando que é o maior líder político que já pisou por aqui. Diferente do vitorioso nas eleições, o que teve 60 bilhões de votos, que ninguém vê em nenhum lugar. Sabe, o presidente Bolsonaro arrasta multidões por onde passa, diferente do Lula, que está lá preso. Ele é que está preso. Querem prender Bolsonaro por conta dessa narrativa fantasiosa de golpe imaginário que não aconteceu. Mas quem já está preso, na verdade, é o Lula, que não pode sair nas ruas e fica lá no seu palácio, né? Só sai de lá para o aeroporto e do aeroporto sai do Brasil, porque andar nas ruas do Brasil não dá. Aliás, ele tem se tornado persona não grata em alguns lugares aí mundo afora. Enfim, a questão é que devemos orar para que ele se recupere pronta e rapidamente, tá? A outra notícia boa que eu tenho é essa aqui, ó. Daniel Noboa é reeleito presidente do Equador, tá? Daniel Noboa é mais alinhado aí à direita, ele tem muito alinhamento com questões liberais na economia, principalmente, né? E foi reeleito aí em detrimento da sua opositora, né? Que esqueci o nome dela, alguma coisa Gonzalez, né? Mas que é de esquerda, né? Ela que vem com essa narrativa aí de justiça social. Vocês já ouviram falar isso em algum lugar? Pois é. Mostra realmente que o mundo está pendendo para a direita, mas principalmente aqui na América Latina, né? Nós já tivemos aí diversos exemplos na Argentina. O Chile já deu recado, mostrou que errou, se arrependeu e na próxima eleição certamente vai eleger alguém de direita, né? Agora é Equador, tivemos a volta do Trump nos Estados Unidos e se Deus quiser o ano que vem o Brasil também vai seguir o mesmo caminho, seja com Bolsonaro ou com quem ele indicar, né? Então uma excelente notícia aí.
E para finalizar, a notícia que não é nenhuma novidade, a gente já esperava algo nesse sentido, né? Afinal de contas, vivemos no país da democracia relativa, né? Urgente, informação vaza e revela que ministros do STF pressionam Lula para agir contra a anistia. Então, depois que nós atingimos aí o número mínimo de assinaturas para aprovar o requerimento de urgência e, portanto, esse PL não tramitar em todas as comissões e poder ser votado em plenário, o sistema viu realmente que eles precisavam fazer alguma coisa, né? Podiam? Não. Porque numa democracia verdadeira, os poderes eles são independentes e harmônicos, ou seja, um não pode meter o bedelho no outro. Um não pode interferir no outro, mas a gente vê isso todos os dias, desde 2019, quando o Bolsonaro assumiu o poder. Isso vem acontecendo todos os dias. E eles se orgulham disso. Eles nem disfarçam mais. Sabe, não tem mais aquela de não, isso não aconteceu. Não, é escrachado. O Barroso falou que se não fosse ele, se não fosse a interferência do STF, o Congresso teria aprovado a PEC do voto impresso. Ele nitidamente, escancaradamente assumiu, nós interferimos e barramos a aprovação da PEC do voto impresso. O que é isso? A Constituição veda a interferência do Judiciário no Legislativo. Isso aconteceu e foi escancaradamente assumido, confessado pelo ministro Barroso. Ele foi preso? Não. Sofreu impeachment? Não. Tá lá, presidente do STF. E agora nós vemos claramente o STF fazendo lobby, pressionando parlamentares, né? Alguns usariam o termo aí chantagem, para tentar barrar essa questão da anistia. Para tentar, sabe, beira o absurdo. Quem disser que isso aqui é uma democracia, tá de brincadeira. Democracia do quê? Só se for realmente a democracia relativa do Lula. Mas enfim, isso precisa ser exposto para as pessoas, por isso eu peço, compartilhe o vídeo, porque tem gente que ainda não está sabendo disso. Tem gente que ainda acha que está tudo normal. Tem gente que acha que o STF pode fazer isso aqui que está fazendo. Não podem. Isso aqui é ilegal. A Constituição fala isso, não é o Deacon que está falando, não sou eu que estou falando, não é a minha opinião. A Constituição veda, os poderes deveriam ser harmônicos e independentes, mas infelizmente não são. Enfim, meus amigos, a gente precisa fazer alguma coisa para frear esse tipo de arbitrariedade. Alguma coisa, como eu me refiro, claro, é no ano que vem. A gente poder fazer as escolhas certas, eleger as pessoas certas. A gente tem que parar de votar em gente do centrão. Sabe, esses políticos de esquerda, eles vão sempre ser eleitos e reeleitos, porque existe uma parcela da sociedade que é de esquerda, então não adianta. Eles sempre serão eleitos e reeleitos. Só que a direita é maioria em detrimento da esquerda. Agora, tem uma galera que não é nem de direita nem de esquerda, que é uma galera que, só quer viver. A galera que não dá pra culpar esse pessoal, né? O cara acorda às 5 horas da manhã, chega às 10 horas da noite em casa, né? Passa 2, 3 horas, 4, 5 horas de condução, trem, metrô lotado, para ir, para voltar do trabalho. Então, essa pessoa, ela só quer viver em paz, ela só quer pagar as contas, sustentar seus filhos. No final de semana, curtir um futebol, né? Um churrasquinho não, porque graças aí ao larápio não dá mais, né? Mas eu só quer viver, só quer sustentar sua família, pagar as contas e viver em paz, não quer saber de política. Não dá para culpar essas pessoas, não é? Mas essa gente, infelizmente, no período eleitoral, é levado a acreditar que certos nomes são os certos para a política, são os bons, né? E elas são levadas a acreditar, em grande parte, talvez principalmente ou exclusivamente, por conta de propagandas. Então, essa gente do Centrão recebe muito dinheiro. E eles torram tudo na campanha, propaganda, enfim. E aí acabam garantindo uma parcela expressiva da sociedade, principalmente aquela que não está ligada na política, por inúmeras razões, mas principalmente pela qual eu elenquei aqui. A pessoa simplesmente quer viver, não quer saber de política. E aí é onde entra a nossa parte, é onde a gente entra em cena, tem que entrar em cena para conscientizar essas pessoas, para conversar com essas pessoas. Olha, você não gosta de política, mas olha só, se você não votar certo, é isso aqui que vai acontecer. Porque essas pessoas, elas se indignam também. Essas pessoas, elas têm o celular roubado, elas sabem que não podem andar vacilando em certa hora da noite, em certos lugares, sabem que não temos segurança, sabem que o SUS não funciona, elas sabem que está tudo caro, sabem que nós pagamos o maior imposto do mundo e a coisa só tende a piorar.
Só que elas não sabem como arrumar isso. Elas acham que o voto é apenas a ratificação da corrupção. Ah, é tudo corrupto, vai continuar assim, não adianta mudar. Aliás, não adianta o que eu fazer que não vai mudar. É nosso trabalho chegar e conversar com essas pessoas e explicar. Olha, se você quer que a corrupção diminua, que o crime diminua, a gente não pode votar em políticos que votam contra projetos que punam severamente criminosos. E é assim que a gente vai mudar o Brasil. Não adianta chegar e falar para essa pessoa do Supremo. Ah, o que está acontecendo? A pessoa não vai entender. Então vamos começar de baixo. Se cada um fizer a sua parte, se cada um convencer uma pessoa a votar certo o ano que vem, eu tenho certeza que a gente muda esse país. Então, com os votos que a direita já tem, a direita consciente, né, de pessoas como vocês que vêm aqui procurar informação, né, e compartilhar e tudo mais, somado aos votos dessas pessoas que a gente vai conquistar, pronto, a gente já vai ter mais do que o suficiente para mudar a nossa realidade, a realidade do Brasil, não só da direita. Essa é a questão. Então é isso, meus amigos. Curta, comente, compartilhe o vídeo e não vamos desistir. Fiquem com Deus e até a próxima.